Quando começou o grande movimento de inclusão, de mudança de classes sociais, o grande intérprete na época foi o Renato Meirelles, com o Data Popular. O Renato saiu do Data Popular, montou o Instituto Locomotiva, com um conjunto de sócios bastante eclético, e continua 1000 por hora, tentando entender o momento. Renato, obrigado por sua presença aqui. Você identificou na época na cabeça do brasileiro. A cabeça do brasileiro hoje está em curto-circuito? Como é que você... Ótima pergunta, Luiz. Vamos lá. O Brasil mudou muito nos últimos 20 e poucos anos. Se a gente fizer um retrato do Plano Real para cá, a gente vê um monte de gente que melhorou de vida, que depois piorou de vida, que passou a ter emprego, deixou de ter emprego. A gente tem uma geração enorme de pessoas que passaram a ser o primeiro universitário da família brasileira. Só que tudo isso num tempo histórico, numa velocidade histórica muito curta, né? De apenas uma geração, tudo mudou. Parte da decisão de vender o Data Popular tinha a ver com isso. E nós vamos ver que isso interfere muito no jeito que o brasileiro está enxergando a política hoje também. Tá. O que acontece é que a gente encontra hoje na classe A no Brasil, o vice-presidente de marketing de uma multinacional e um dono de boteco e a menina Matarazzo aqui na Zona Leste de São Paulo. Encontramos na classe C um professor do ensino médio e um operário da construção civil. Ou seja, o capital cultural e o capital financeiro não conversam mais, né? E isso fez com que essa confusão de lado de cá e lado de lá aumentasse ainda mais nos dias de hoje. O fenômeno do sujeito que ele sai da classe C, vocês chegaram a fazer algum estudo pegando o que ele pensava antes de dar o salto e depois que ele se sente incluído? Claramente. O que a gente vê? A gente teve, nos últimos tempos, na última década, vamos dizer assim, um número enorme de pessoas que melhoraram de vida. Não só o que passaram a formar a classe C ou nova classe média, o nome que cada um quiser dar para isso, mas também um monte de gente que foi para a classe A e B. Tá. Né? E a sensação generalizada que essas pessoas tinham é que elas melhoraram de vida por mérito próprio. Isso. Elas melhoraram de vida graças ao seu trabalho e ao seu esforço. Não conseguem chegar a políticas públicas? Não, e na minha opinião pessoal, também os governantes não foram capazes de comprar esse debate na sociedade e mostrar a importância que as políticas públicas tiveram para esse processo de inclusão. O que acontece? Na hora que a vida começou a piorar, ele não acha que a culpa é dele, a culpa é dos políticos. Então, na prática, é como se ele melhorasse de vida por mérito próprio, piorasse por conta da política e que isso fizesse com que esse abismo que existe hoje entre governantes e governados começasse a crescer. Acho que, de certa forma, repete o ciclo dos metalúrgicos do ABC nos anos 70. É verdade. Se for comparar no final da década e no começo da década, eles mudaram de vida. Quando acabam as perspectivas, daí cria exatamente a movimentação. E tem um negócio que agrava esse sentimento, né? Que é paladar não retrocede, Nassif. Então essas pessoas que melhoraram de vida, dar um passo atrás é muito mais complicado para elas. Então uma coisa é um sujeito que nunca viajou de avião ter que adiar o sonho de viajar de avião pela primeira vez. A outra vez é um sujeito que se acostumou a ir visitar os parentes no Nordeste em 3 horas e meia de avião e tem que passar a ter 3 dias e meio de ônibus. Quem experimenta o avião não quer voltar para o ônibus, por exemplo. Isso é um fator positivo para uma futura recuperação da economia ou é um fator de embate político de radicalização? É um fator de radicalização, sem medo de errar, é um fator de radicalização, por um lado, mas uma coisa positiva disso é que essa insatisfação também faz com que as pessoas comecem a se mexer cada vez mais e a exigir do poder público a geração de oportunidades. Né? Porque o debate que se faz da esquerda versus a direita sobre meritocracia, por exemplo, é um debate muito bom para a academia e péssimo para uma discussão real sobre o futuro do país. São 2 valores muito consagrados na sociedade brasileira. A sociedade brasileira, e talvez uma das pessoas que estejam nos assistindo não goste dessa afirmação, a sociedade brasileira sim defende a meritocracia. Só que entende como ninguém, e como nem a esquerda e nem a direita entendem, que a meritocracia só existe quando existe igualdade de oportunidades. Né? Ou seja, o que as pessoas sentem? Que elas querem ter condições de, através do seu trabalho e do seu esforço, conseguirem chegar aonde quiserem
chegar. E ao invés de entender isso, fica uma briga de esquerda ou direita versus meritocracia versus igualdade de oportunidade. Se a gente pega, por exemplo, vamos pegar Ciências Sem Fronteiras, que trouxe uma internacionalização inédita aí para a juventude brasileira. Dá para perceber os impactos dessa visão de mundo nesse universo? Claramente, entre esses jovens que tiveram a oportunidade de ter acesso ao Ciências Sem Fronteiras, mas também ao ProUni, do outro lado, passaram a ter uma ampliação do seu repertório, da sua capacidade de ir mais longe, gigantesca, enorme. Né? E isso muitas vezes, o impacto disso no desenvolvimento da sociedade não é visto. Renato, naquelas manifestações pró-impeachment, algumas pesquisas mostravam que, de um lado, o pessoal era a favor de menos Estado e, de outro lado, era a favor de mais educação, mais saúde, que são serviços proporcionados pelo Estado. Que partido político que vai conseguir fazer essa síntese? Olha, o partido, temos pouquíssimos partidos ideológicos hoje, e um jeito antigo de se fazer enxergar política. O que as pessoas não entendem a discussão da população não é mais Estado ou menos Estado. Não é um Estado grande ou um Estado enxuto. É um Estado vigoroso. É um Estado que de fato ofereça igualdade de oportunidade para as pessoas. O que acontece? Dessa desilusão que existe hoje com a representação do Estado, que são os políticos que estão ocupando os cargos públicos, é tão grande que as pessoas, então, vamos destruir esse Estado que está aí. Mas as pessoas defendem, a grande maioria dos brasileiros defendem saúde gratuita, educação gratuita, né, independente do tamanho do Estado, que eles querem que funcione. Isso é uma outra questão para se levar à reflexão. Quando você pega o ProUni, que é um dos maiores programas da história mundial de inclusão ao ensino superior, o que ele é? Ele é uma política pública operada pela iniciativa privada. Ela não tem a ver com o tamanho ou não do Estado. Só que era a forma possível de fazer com que milhões de jovens passassem a ser o primeiro universitário da família. Né? O que as pessoas têm que comprar é uma discussão efetiva sobre eficiência do Estado. Então, quando a gente pega anos 90, de alguma forma, a própria PT caminhou numa direção assim, de que você tinha que ter essa eficiência do Estado. O PSDB, com o Brescia na época, se via isso. Você tinha que pegar ferramentas de mercado, ferramentas de empresa e o Estado como articulador. Hoje, com essa radicalização monumental, como é que você vê? Quem é que... Parece que a radicalização só leva ao caminho da burrice, né? É um negócio impressionante. A esquerda acha que falar sobre eficiência do Estado é uma discussão de enxugar o Estado. E isso dá argumento para aquelas pessoas que defendem um Estado mínimo, de olha, eles não querem melhorar a eficiência do Estado, eles só querem mamar nas tetas do Estado. E tira o debate da real discussão. O que as pessoas querem é um Estado que funcione. Sabem de verdade qual é a melhor forma do Estado funcionar? Colocando o cidadão para cobrar o Estado. Aprofundamento da democracia. Exatamente, participativa. Mas é gozado, né? Para mim, o símbolo máximo, digamos, dessas mudanças brasileiras é o senador Cristóvão Buarque. Ele, quando foi governador do Distrito Federal, eu vi com esses olhos de comer uma resolução dele para a Secretaria de Saúde proibindo o uso da palavra qualidade, porque era um vocábulo neoliberal. E agora ele é a favor, por exemplo, do teto de gastos e um conjunto de... Dentro dessa mixórdia ideológica, o Bolsonaro, como é que você vê o potencial dele? Olha, o discurso do Bolsonaro, ele tem duas vertentes de força. A primeira vertente é trafegar no lado mais conservador do ponto de vista de costumes da sociedade brasileira, que de fato ainda é muito conservadora. Foi menos conservadora do que no passado, algumas pessoas acham, não, estamos tendo uma onda maior de conservadorismo, do ponto de vista de costumes não é uma onda maior de conservadorismo do que no passado, mas é uma vertente muito forte para isso. O outro é o discurso do justo. Então aquele cara que fala alto, quebrada, acaba na forma se diferenciando da política tradicional, mesmo representando o que há de mais atrasado na sociedade mundial, não é nem na sociedade brasileira. Então ele acaba funcionando como um catalisador dos insatisfeitos.
um catalisador daquele sentimento de impunidade que infelizmente ainda existe na sociedade brasileira. Qual é a minha esperança com relação a isso? É porque quando começa um ciclo de aprofundamento efetivo dos debates, o rei fica nu. Aquele discurso histérico, pouco eficiente, perde força, e é por isso que, por mais que ele cresça nas pesquisas de intenção de voto, acho que tem pé de barro, né? Ele não resiste a um debate um pouco mais aprofundado. E como é que você vê essa questão dos ciclos de alta e de baixa aí com rede social? Eu quero dizer o seguinte, quando você pegava décadas atrás aí, a construção da imagem de um Jânio, havia pouca exposição na mídia, havia mais as lendas, aparecia. Hoje, quando você pega a tentativa de um Dória, por exemplo, ele aparece exaustivamente em redes sociais. Essa superexposição torna mais curtos os ciclos, por exemplo, a própria questão do impeachment. Em outros tempos, mesmo ilegítimo, aí um presidente ganhava um prazo de carência aí que hoje se reduz muito. Essa rapidez das redes sociais você consegue captar nas pesquisas de opinião? Claramente, inclusive utilizamos as redes sociais para ajudar na análise em pesquisas, das pesquisas de opinião pública tradicionais que a gente vai. Mas vamos entender o que é o fenômeno da internet. Então você tem um primeiro fenômeno que é a efemeridade. As coisas da internet, sim, são mais efêmeras. Tá. Você tem picos grandes e depois despencam, as pessoas esquecem, e tem uma geração de informação e de notícias falsas ou verdadeiras que vão ocupando esse espaço. Mas a internet também produz a formação de bolhas. Tá. E essas bolhas, que são frutos do algoritmo, tá, né, que são frutos diretos do algoritmo, levam a uma radicalidade maior também e fazem grupos cada vez mais heterogêneos, mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. Né? Furar a bolha é o desafio das candidaturas majoritárias e da utilização do majoritário. O que o Dória faz? Ele tenta ir consolidando a bolha dele, o que é de fato importante para se consolidar como uma alternativa de poder, seja para governador, seja para a presidência da República, de um lado, mas por outro lado ele não está percebendo que isso o isola das demais bolhas. Tá. O que numa candidatura maior do que a da Prefeitura de São Paulo, de fato compromete. Agora, existe um outro fator que a internet traz, que é uma aparência de prestação de contas. E essa aparência real de prestações de conta acaba o posicionando como alguém diferente da política tradicional, no mínimo da forma em se relacionar com o seu eleitorado. Mas, digamos, a frequência com que essas contas são prestadas e às vezes são desmentidas pelos fatos também é um jogo de alto risco também, né? É um jogo de alto risco, em especial quando ele não dá a resposta necessária que poderia ser dado. Tem um episódio recente agora que a Folha de São Paulo noticiou sobre o quanto que ele falou que tinha sido arrecadado e o quanto que de fato, pelos números da própria prefeitura foi, que ao invés de entrar no mérito do debate, fez um discurso da desqualificação do mensageiro. Né? Toda vez que ele radicaliza muito a sua opinião, e isso foi com relação à Cracolândia, mas foi principalmente com relação à questão da grafitagem, ele perde a chance de furar a bolha e ter um discurso mais amplo. Aí ele se perde. Quer dizer, apesar de disseminar, digamos, o ódio, o discurso do ódio não é um discurso agregador, é isso? Não é um discurso de majoritário. Tá. Né? Vamos entender, voltar um pouquinho nas eleições, nas últimas eleições presidenciais, né? Ai, que saudade da época do voto. Mas vamos voltar um pouquinho, onde o voto de fato tinha uma importância maior aí no processo de decisão. As pessoas já não gostavam da presidente Dilma naquela época. As pessoas já olhavam para a presidente Dilma com uma grande desconfiança. O discurso de radicalização do Aécio fez com que o Brasil saísse dividido da última eleição presidencial em três. Entre os eleitores do Aécio, os eleitores da Dilma e brancos, nulos, indecisos e os que deixaram, brancos, nulos e os que deixaram de votar. Tá certo? O prefeito João Dória foi eleito, mas ele pegou segundo lugar. Tá. Ele perdeu para os brancos, nulos e os que não votaram. Né? Então, esse grau de radicalização mostra, de fato, essa crise de identidade que existe na sociedade brasileira. Tá. Como é que explica, por exemplo, o Fernando Haddad? Os técnicos exaltam e a população...
É a influência de rádio, incapacidade de falar para a alma do povo? O que... Olha, acho que a importância da comunicação e a humildade da real prestação de contas foi do que talvez tenha sido uma das maiores falhas da gestão do prefeito Haddad. Ele fez uma gestão reconhecida por vários especialistas em cidades, metrópoles, como uma excelente gestão, e ao mesmo tempo conseguia proezas como fazer uma faixa de ônibus, e o pai e a mãe de família, que demoravam 2 horas para chegar em casa, passaram a demorar 40 minutos. E essas pessoas eram contra a faixa de ônibus. Então, assim, tem que ter um esforço grande em subestimar a comunicação para fazer com que os principais beneficiários de algumas políticas públicas fossem contrárias a essas políticas públicas. Então, essa certa arrogância intelectual, e eu falo isso com todo carinho ao prefeito Haddad, faz com que não se ganhasse de fato a opinião das pessoas para as mudanças que estavam sendo feitas na cidade durante esse período. Quando você olha países desenvolvidos, você tem centros de pensamento estratégico, os partidos têm, tentando prospectar futuro, tentando prospectar, ainda mais numa fase de mudanças tão radicais como a de agora. Você tem algum partido político que você consiga ver, que tenha um mínimo dessa visão estratégica? Não, está muito difícil. Está muito difícil isso. O que a gente vê sobre pensamento são grupos que se formam, muitas vezes por WhatsApp, mas por iniciativas pessoais e não iniciativas da própria organização. Então você tem uma junção de intelectuais, com artistas, com militantes do movimento social que tentam de alguma forma fazer um think tank informal sobre que rumos deveriam ir o Brasil. Mas de fato não tem muita disposição dos partidos tradicionais em se abrirem para o novo. Quer dizer que 2018 é um buraco negro. Olha, 2018 parte de uma incógnita, que é a candidatura ou não do presidente Lula para isso. Aí não se trata da vontade dele de ser candidato ou não, mas se os processos jurídicos contra o presidente Lula, se ele vai ser ou não julgado em segunda instância até esse momento. O vácuo que se abre, caso ele não seja candidato, e é importante dizer que o Lula como personalidade é muito forte ainda, é por isso que lidera todas as pesquisas. Se você pergunta para a maior parte da população brasileira quem era o presidente da República na última vez que a sua vida melhorou, parte considerável consideram o Lula ainda, mas o Lula perdeu nos últimos anos a capacidade de ser um grande puxador de votos. Também? Porque as pessoas lembram do Lula. E o negociador as pessoas lembram muito do que foi o governo Lula. Mas lembram que ele indicou a presidente Dilma para presidente, a avaliação da presidente Dilma não foi boa, e que ele indicou o prefeito Haddad aqui em São Paulo, que também não foi boa. Ou seja, o Lula como alguém que indica outra pessoa, perdeu credibilidade. Ele como o líder máximo, ainda é uma personalidade muito forte. E o antilulismo, ele persiste em que setores? Sem dúvida nenhuma o antilulismo persiste, basta ver a quantidade de memes, no mínimo de mau gosto com relação à candidatura do presidente Lula, né, falando dos 9 dedos, uma associação aos 9 anos, que é de um péssimo gosto, sem entrar no juízo de valor sobre a condenação ou não, mas isso é civilização contra a barbárie, não é esquerda contra a direita, né? Mas isso talvez seja a manifestação estética mais forte de um antilulismo que ainda existe. Mas num cenário de crise de perspectiva e num modelo engessado de organização partidária, que abre pouco espaço para o novo, que abre pouquíssimo espaço para o outsider, por mais que essa seja a maior demanda da sociedade, né, a candidatura do Lula se fortalece, e ser o anti-Lula como um discurso da política tradicional também se fortalece. Agora, o Lula, a característica dele, que ele não vai perder, nem que for torturado, é o conciliador. Claro. E há espaço para um conciliador, aí não para ser eleito, mas para governar? Acho que na medida em que se tiver eleições, sim. Óbvio que, por mais que ele seja ele foi muito machucado, ele foi muito sofrido, né? Então a disposição de conciliar, que continua sempre, é menor do que era em outros momentos. Mas o Brasil não tem outra saída. Não tem saída, é isso.
né? O Brasil não tem outra saída. Renato, obrigado aí. Imagina, Luiz, obrigado.